Hoje eu tava vendo uma foto e eu falei assim, nossa, como essa foto tem Photoshop. E daí em seguida eu me dei conta, ninguém mais usa esse termo. Photoshop, o Photoshop existe? As pessoas falam o que hoje, quando a foto tá toda editada? Uma foto editada, é assim? Usou um aplicativo de imagem. Nossa. Uma das vantagens de você trabalhar com a internet é isso. Em um dia você trabalha 16 horas, que foi o que eu fiz ontem, pra no outro dia eu fazer isso aqui, ó. Pegar a bikezinha, o meu café, esse aqui que é o meu preferido de todos, e poder aproveitar. Pra isso exige você quase enlouquecer num dia? Sim, mas tem os benefícios. Gente, isso aqui que eu pego, ó, é dessa marca aqui, ó. Ele é um pistache latte. Eu não sei explicar, ele é literalmente um café com leite e que no fundo você sente o pistache. Ele é o amarguinho, ele é cremoso. É muito gostoso esse negócio. Uma pena que, assim, é bem longe da minha casa, né? Porque se fosse perto, eu acho que eu viria todo dia pegar esse negócio. Nas condições que eu tenho hoje, porque tem os dias que eu acordo às 5 horas da manhã porque eu preciso fazer o pão, mas tem dia que eu poderia escolher não acordar às 5, mas mesmo assim eu faço, eu acordo porque eu enfio coisa na minha rotina para fazer. Você imagina se eu tivesse dinheiro, a quantidade de coisa arada que teria. Eu não ia nem parar em casa. Depois de 10 anos sem costurar nada assim do zero, eu resolvi arriscar um tecido que tinha aqui, só que era pouco. Eu vi que tava dando errado, mas eu falei, eu vou até o final, que é pra ter certeza, né? Eu não usei molde, nada. Eu fui lembrando tudo que tinha de cabeça e fui arriscando. Desde ontem à tarde até agora, pra terminar isso aqui. Aí o que acontece? Tipo assim, você olha aqui, até vai, né? Mas ele ficou curto. Ó. Quem já assistiu Outlander sabe do que eu me inspirei. E daí eu não sei agora. É pra um vídeo, tá? Isso aqui não é pra mim usar. Objetos têm caloria? Por exemplo, se eu pegar esse controle aqui e começar a roer ele, tipo um alumínio. Tem quanto que tem de calorias? Uma madeira, um pedaço de madeira. Quem é mais calórico, a madeira ou o alumínio? Ou o isopor? Eu acho que o isopor ele deve ser quase zero. Plástico. O plástico tem cara de que é mais calórico, né? Uma coisa mais tóxica, assim, né? Mais pesada. Ele é denso, mas eu acho que deve ser mais calórico. O que vocês me dizem? Eu tenho esse microfone aqui, ó, que todo influenciador que você já viu tem um desse, né? Eu queria entender uma coisa. Eu que faço ASMR não uso desse jeito assim. Então por que você que fala normal fica assim segurando esse negócio desse tamanho e ainda berrando em cima do microfone? Ele tem um imã. Ele tem um imã que é pra ficar aqui. Não tem por que você ficar... gente, a não ser que seja uma coisa assim muito específica. Às vezes um barulho voltado pro ASMR, uma coisa de mastigação. Não tem por que você ficar assim. Nossa beleza, ela transmite mensagem através das nossas feições, o tipo do nosso olho, se ele é pequeno, se ele é maior, se ele é mais caído, através do nosso lábio, o tipo de cabelo que a gente usa. Então eu decidi gravar um vídeo sobre os temperamentos faciais, só falando sobre a nossa estrutura facial. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa fazendo qualquer coisa que parece ser fácil, eu sempre me pergunto quantos anos a pessoa levou pra chegar nesse ponto. Porque tem um abismo gigante, né? Porque você começa fazendo uma coisa ridícula pra ele ficar mais ou menos, aí depois parece que você regride pra você ficar mais ou menos, né? Até chegar naquele padrão que você olha e parece que a pessoa não tá fazendo esforço nenhum. Hoje eu fiquei reparando nesses músicos, gente, é 1 hora, eles o tempo todo aqui, ó. Aqui, ó. E não sai. Ao mesmo tempo que é leveza, mas... gente, fica assim. Quantos minutos você aguenta? E não é força. É eles mantendo aqui, assim, ao mesmo tempo que precisa de leveza, mas precisa de força pra ficar o tempo todo. E me lembrou muito os movimentos do balé, né? O balé, você olha, parece que é uma coisa leve. Mas existe uma força
que até aquilo parecer que tá flutuando, ó. Galera, segunda-feira da maldade, acordei pro crime. Hoje eu quero misturar os dois, super coffee com super café. Esse aqui é de chocolate belga e esse é de choconilha. Assim eu ponho o meio desse aqui. E esse aqui que ele é mais amarguinho. Gente, impressionante. É uma mistura de super coffee com super café. Eu gostei. É uma misturinha dos dois sabores. Acabou prevalecendo um pouco mais esse sabor, só que não tão intenso. Por causa que tem esse aqui que quebrou. Por isso que a gente precisa escolher nossas batalhas, porque não dá pra beber, não comer proteína, comer fritura, gostar de doce, tomar álcool, não. Desses aqui, você tem que escolher só um. Eu escolhi ficar com o doce e eliminar tudo o resto, ou fazer certo o resto, né? Então nesse aqui eu me deixo, mas nos outros eu faço o possível pra não falhar. Não, mas é que eu gosto de tudo. Sinto muito, não dá pra você escolher tudo. Tipo, gostar de tudo ao mesmo tempo, aí não dá. Você pode fazer um toma lá da cá. Hoje foi mais pra um lado aqui, então melhora no outro lado aqui. Da manhã foi pra um outro lado, então melhora do outro lado. Nesse tem que ficar assim, agora agarrar tudo é pedir pra dar um tiro no pé. Todas as minhas outras refeições eu tento planejar ao máximo pra justamente eu ter uma refeição ser de doce legal, assim, entendeu? E água, né? Como eu mencionei, que eu nem preciso dizer, isso aí não é nem opcional. Água e o sedentarismo não deve ser nem mencionado. Gente, falando em água, hoje era 8 horas da manhã e meu xixi tava transparente. E daí eu fiquei pensando, agora tá explicado que eu tô tendo que repor sais, né? A pessoa mija o tempo todo. Eu costumo comprar pão e eu congelo. Eu compro esse aqui, ó, que é com parmesão. E daí eu congelo e eu descobri que ele fica, quando você descongela, ele fica igual o pão do dia, entendeu? Mas pra ele ficar bom, gostoso, tem que ser um pão bom. Se você comprou e ele já tiver farinhento e você coloca pra congelar, não fica bom. Ele tem que estar super maciozinho. E daí desse jeito, gente, o pão dura semanas aqui. E pra ele não pegar gosto de geladeira, eu coloco assim, ó, em saquinhos fechadinhos, unitários. Quando eu postei que aquela boneca que eu uso pra gravar vídeo pesava 30 quilos, vieram alguns questionamentos desse tipo, tanto aqui quanto agora lá no YouTube que chegou lá. E normalmente as pessoas associam o quê? A um peso da barra da academia. Então quando você para pra pensar numa barra de academia, você tem pega aqui, peso equilibrado aqui e peso equilibrado aqui, certo? E compacto, denso. Então quando você pensa só em trazer aqui ou aqui, é fácil. Agora pensa os mesmos 30 quilos, você levantando do chão como se ele fosse um saco de areia, um saco de cimento de 30 quilos. Vai ser a mesma coisa? Não vai. Você vai conseguir? Sim, vai conseguir. Mas dizer que é a mesma coisa e que é a mesma facilidade, também não. Inclusive, até teve gente que falou assim, Marina, mas você levanta pneu. De fato, o pneu que eu levanto no CrossFit tem 50 quilos. Mas ele é grande, compacto, denso. É muito mais fácil levantar o pneu de 50 quilos do que aquela boneca que é toda molengona de 30 quilos. Entendeu? Esses dias eu vi um post de uma pessoa falando, tirando sarro dela mesma, que ela vai pra academia de carro pra poder andar na esteira. Aí eu fiquei pensando assim, quê? Tem gente que faz isso mesmo? Tipo assim, não é que ela foi, fez uma musculação e daí fez o cardio. Não, ela gastou a gasolina dela, pagou a academia para andar na esteira. Aí eu fico pensando assim, gente, tá explicado por que esse povo odeia fazer atividade física? Porque se eu tivesse que fazer isso, acho que nem me pagando.
Assim, uma diquinha pra deixar a vida um pouquinho mais prazerosa, né? Porque desse jeito é pedir pra ser maçante, né? Não que eu tenha alguma coisa a ver com a vida de vocês, né? Mas assim, sabe o que você pode fazer? Você já não tem que ir no mercado mesmo? Já tem que ir vivendo no mercado. Você vai ver o mercado mais próximo? Não, você vai ver o segundo mercado mais próximo. Você vai pôr o teu tênisinho e vai correndo. E vai, é claro que não pode ser compra grande, né? E você vai trazer suas coisinhas numa mochilinha, numa sacola, e vai também voltar correndo. Ai, mas é que eu tenho vergonha de vir correndo com a mochila. Sabe o que você tinha que ter vergonha? De ficar pagando a academia, gastar a tua gasolina pra ficar andando parada. Aí você fazendo desse jeito que eu te falei, você não saiu para correr, você saiu para pegar uma compra. Uma dica, eu separei essas 3 peças de roupa que elas precisam de reparo. Aí o que eu fiz? Deixei num canto escondido pra deixar acumulando ali a roupa e daí eu esquecer? Não, eu deixei tipo assim em cima do sofá como se fosse uma coisa fora do lugar, uma bagunça, porque eu sei que eu ia ficar olhando aquilo, eu ia me incomodar. E foi o que aconteceu mesmo, fui passando, essa roupa aqui foi me incomodando. O que eu fiz? Vou fazer agora o reparo, que é costura na mão mesmo, sabe, de botão, de coisa que descosturou. Por quê? Porque daí eu vi, me incomodou e eu não ia guardar um negócio descosturado de novo. Então eu tive que me obrigar a sentar e fazer isso aqui, porque é coisa que vai ser rápido. Então às vezes pode ser uma dica pra você que às vezes fica procrastinando coisa. Muitas pessoas resumem o que uma música pode ser boa ou ruim apenas ao que diz, o que fala na letra, mas vai muito além disso. Porque emitem frequências, até porque as músicas elas existem há muitos anos, né? E há muito tempo atrás nem existia fala, né? Era só as notas musicais. E lá no começo havia harmonia em tudo. O que foi acontecendo, o que foi criando cada vez mais uma desarmonia e a gente foi se acostumando com o que é ruim. Por isso que nenhum tipo de entretenimento ele é neutro. Ele vai ter uma influência sobre você. Ah, mas é uma galinha pintadinha. É tudo. Tem influência. Quanto mais a gente se dá conta de que sim, essas coisas exercem influência na gente, mais a gente tem critério do que a gente vai consumir. Ouvi falando que isso aqui é igual o recheio do Rafaelo. E pode confirmar, é igual mesmo. Vocês não têm noção o que é. Ele tem o coco, ele tem crocante. A pergunta é como que eles conseguiram deixar a textura de crocante num negócio desse. Vocês já viram que quando a gente faz pavê e a gente coloca a bolacha em contato ali com o líquido, ele fica tudo molenga? Então como que eles conseguiram colocar o wafer naquele negócio ali e continuou crocante? Ele vale muito a pena e eu achei realmente igualzinho. Ele é um chocolate branco com wafer e coco. Isso porque eu não mostrei pra vocês, eu fiz mais 3 exercícios, então no total foram 4 exercícios, de mais ou menos uns 20 minutos, com a perna bamba. É por isso que exercícios de fortalecimento, que foi o que eu fiz, não devem contar como um gasto calórico, porque eles são muito pouco. Ele tá ali pra fortalecer mesmo. Gasto mesmo a gente vai ter com outras coisas, é pedalando, é correndo, é você fazendo coisa no dia a dia, subindo escada, andando o máximo possível. Por exemplo, a pedalada que eu dei hoje pode somar pelo menos mais 400 calorias. Se eu passei o dia todo em pé, soma mais 500 aí. Agora, o exercíciozinho aqui em si, ele serve só pra fortalecer mesmo, né? Eu poderia ter o peso, que também daria quase a mesma coisa. Se dormir não tivesse a importância que eu sei que tem, que ele é o top essencial pra gente ter disposição, energia sem dormir, não, a gente não vive. Digamos que dormir fosse uma coisa opcional. Tipo assim, faz se você quer. Se você não dormir, tipo, a tua saúde, a tua disposição continuaria intacta, certo? Eu com certeza eliminaria o sono da minha vida. Eu seria o tipo de pessoa que eu acho que eu trabalharia a noite toda pra ficar durante o dia todo fazendo coisa. Me enfiaria em curso, provavelmente colocaria mais um esporte na minha vida. Porque assim, eu tenho vontade de fazer muito mais coisa porque não dá por causa do tempo. Mas com certeza eu colocaria. Aí eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ai, mas que precisa de dinheiro, né?
Gente, se você ficar desempregado hoje, dentro de casa o dia todo, se você decidir que você quer aprender 3 idiomas ao mesmo tempo, você aprende. Se você quer se aprofundar em qualquer assunto, assim, só por conhecimento, nossa, às vezes a internet fornece até mais conhecimento do que, sei lá, se vocês fizessem um curso. É que a gente prefere ficar apodrecendo a nossa cabeça em rede social, né? Eu também me incluo nisso, porque é uma coisa que eu preciso estar sempre me policiando também. Comecei falando de sono e terminei militando na dopamina barata. Agora eu fiquei curiosa pra saber qual que é o tempo, em média, que vocês têm de redes sociais que vocês usam por dia, né? O meu celular aqui mostra que é mais ou menos em torno de 1h30. Levando em conta que eu sou uma pessoa ativa nas redes sociais, eu não sou uma pessoa que eu só consumo, que fico ali rodando feed. Eu realmente produzo conteúdo sempre pra vocês aqui. Eu não acho que é muito, mas eu acho que dá pra melhorar. Agora me conta vocês. Você falou que se eu continuar pedalando desse jeito, eu vou rodar o Paraná inteiro. Não, amore. Eu vim para Nova York. Por favor, se recolha na sua insignificância. Todas as vezes que eu fazia cuca, que é essa farofinha que fica aqui em cima, a farofa afundava junto com a massa e não aparecia nada. Aí hoje eu tive a ideia de assar um pouco a massa, deixei a massa assando por 12 minutos, aí coloquei a farofa e depois coloquei pra assar de novo pra terminar de assar tudo. Ela não afundou, ela não ficou na melhor textura que eu queria que ela ficasse mais crocantezinho, sabe, mais torradinha. Mas já é uma ideia pra quem também faz cookie e acaba acontecendo, que nem aconteceu comigo, fazer isso, de colocar a farofa depois. Mas eu sugiro que colocar quando já tiver uns 8 minutos assando e daí colocar a farofa. Vem aqui. Vem aqui. O Bonde das Maravilhas é uma nova sensação. E pra começar, chama o Kitão do tamborzão. Meninas preparadas para as minhas minúsculas compras? Gente, eu acabei vendo esse aqui, ó, que eu vi pros vídeos. Um item assim de madeira, mas eu tô achando... Não sei se isso aqui vai ser útil, não. Ai, será que eu me arrependi? Eu tenho um negócio com spray, que eu já falei que eu gosto de spray, né? Aí eu vi esse negócio aqui. Tá vendo que ele é diferente? Eu nunca tinha visto um negócio desse aí. Dá pra ouvir barulho? Eu tô achando muito fraquinho. Será que eu me arrependi também? Será que eu saí de casa só pra me arrepender? Mas, Maria, não deu pra você ver lá na hora que você tava comprando? Não, tava tudo embalado em plástico. Como é que eu ia ver? Esse aqui eu gostei. Esse aqui, gente, ó, não tem nada. Mesmo assim, ó... Ele faz um barulhinho da hora. Se eu quiser colocar um sabonetinho aqui, ele vai sair espuma. E velas, porque eu uso bastante vídeos antigos e os meus já tinham acabado tudo. A blusinha que eu tava no provador. Essas blusinhas aqui, a minha marca registrada. É isso aqui e bota, eu acho que é minha marca registrada. Agora um segredinho aqui só entre eu e você. Esse mês eu fiz umas comprinhas de uns gatilhos novos pro canal, que tá pra chegar. A primeira parte já chegou, mas vai chegar mais. E eu vou fazer um vídeo de comprinhas. E vou mostrar, acho que esses itens também que eu peguei hoje. Parece que quando a gente sai de casa sem sempre intenção de nada, parece que as lojas adivinham e tem, parece que tudo que a gente quer, né? Foi o que aconteceu hoje. Inclusive, há uns 2 anos atrás, que eu lembro que eu fui atrás de roupa mesmo no shopping, eu lembro que eu fiquei tão frustrada que eu fui especificamente pra isso e só tinha coisa ruim, assim. E daí parece que o dia que você não quer nada, que você não necessariamente tá precisando de nada, parece que tem um monte de coisa que brilha teus olhos, né? Hoje foi assim. Aí, o que eu faço? A técnica que eu uso. Quando eu vou sair, eu deixo o limite do meu cartão bem baixo mesmo. Eu deixo, tipo, no valor que é pra gastar mesmo no dia, ou se surgir algum mini imprevisto do dia, pro dia aquilo, sabe? E eu não coloco nem o meu banco naquele celularzinho mais simples que eu levo, pra justamente eu não ter acesso ao aplicativo do banco e ter que mudar o limite, sabe? Eu levo só o cartão físico. Porque daí, que nem hoje, né, apareceu algumas tentações. Não tinha como eu gastar, porque eu também não tava com dinheiro. Pra eu gastar, eu teria que voltar para casa, repensar sobre o assunto, pra daí gastar. Então, é uma boa tática pra você não acabar comprando nada por impulso. Acabei as gravações
Fiz um vídeo, gente, muito especial. Tô desde a 1h30 e eu gravei um vídeo sobre tecidos. Ele vai ser do século passado também. Mas vocês sabem que eu não ia trazer só um vídeo de tecidos. Eu fui atrás pesquisar sobre a origem dos tecidos, sobre a questão de fibras sintéticas, fibras naturais, contar um pouquinho sobre a história. Inclusive, esses dias eu fiz um stories falando sobre a frequência das músicas. E descobri também que as frequências estão nos tecidos, sobre a frequência que eles emitem e como isso também afeta no conforto. Gente, eu acho que... A vida do C.L. Tenners e suas pequenas alegrias. Tem um lugar que eu sempre compro minhas frutas, minhas coisas do mês, né? E a menina, enfim, atende bem, né? Só que esses dias eu cheguei lá e ela tava atendendo um cliente, o cara tinha uns 2 metros de altura, uma mão... Se pegasse as minhas duas junto, não dava uma mão do cara. Umas costas desse... Sabe o lenhador? Que você vê, que você achava que só tinha em filme? Não, tem na vida real. Era o cara, ainda tinha um cabelo assim meio comprido. Gente, eu acho que eu nunca vi aquela menina atender um cliente com tanta alegria. Nossa, eu acho que foi o ânimo que ela precisava pra trabalhar naquele dia. Aí, você vai julgar? Claro que não. Deixa a menina com as pequenas alegrias. A vida do C.L. Tenners já é tão difícil. Falando em lenhador, essa semana eu tive a oportunidade de estar no grupo de jovens e eu fiquei o tempo todo assim na conversa pensando como que seria a minha mentalidade de 17 anos pra eu estar informando aqui nessa conversa. E eu cheguei à conclusão de que a minha mentalidade de 17 é a mesma que eu tenho com 30 em relação ao assunto que eu vou falar pra vocês. Elas estavam falando sobre os meninos que elas acham bonitinho, que o sonho dela era encontrar um japonês pra elas casarem por causa dos doramas. Tá assim mesmo, gente, a situação? Graças a Deus não foi pedido minha opinião sobre o assunto, porque quando a opinião não é pedida, a gente não dá, né? A gente fica caladinho. Mas se fosse pedida, eu ia falar assim, amiga, vai atrás de um lenhador, sabe, que já tem uma cicatriz no rosto, uma cara meio rústica, mais sofrida, que a mão é tão grossa. Você dá um celular na mão dele, a mão é tão grossa que não dá aderência no touch do celular. E que você perguntar pra ele quem é Virgínia, ele vai responder que é uma cidade dos Estados Unidos. Recomendar uns videozinhos, um Matador de Aluguel, um Rambo, um filme com Michael Douglas. Mas como não foi pedida a minha opinião, a gente só fica caladinha mesmo, né? Quietinhas. Quer? Comecei hoje cedo as gravações aqui, que vocês sabem onde é que não preciso nem dizer aonde é, né? E o tema foi de limpeza. Gente, a humilhação pra captar o som de limpeza, limpando o chão, eu coloquei o microfone no chinelo. Tudo pelo sonzinho bom, né, gente? Quer dizer, não sei se vai ficar bom. Escolhi o domingo, cedinho, pra ver se não tinha tanto barulho, mas mesmo assim, que o povo tá acordando 6 horas? Se bem que eles devem estar saindo de festa, né? Ô, gente, podiam estar dormindo pra eu gravar meu videozinho sossegado. Eu olhei esse comentário e a resposta óbvia é sim. Pronto, acabou. Mas depois eu fiquei refletindo, né? Porque nunca é só uma coisa. É um conjunto de várias coisas que foi repetido por longos anos. A resposta correta seria, na verdade, são 4 litros de água todo dia, dormindo e acordando todos os dias no mesmo horário, isso inclusive finais de semana, incluindo proteína em quase todas as refeições, mantendo o intestino regulado, indo todos os dias no banheiro, força e cardio. Porque quando você une as duas coisas, você tem uma definição muito maior. Repetindo dia após dia, após dia, ano após anos. Porque consistência muscular, que é uma coisa que eu acho que eu tô conseguindo agora, demorou 6 anos. Gente, a vida do natural não é fácil. Pra você ver como a composição corporal vale muito mais do que o peso em si. Nessa foto aqui, eu já fazia tudo que eu faço hoje, só que eu pesava quase 10 quilos a mais. Como vocês podem perceber, era muito bem distribuído. Eu tinha uma boa massa magra e eu também treinava muito mais pesado nessa época. Eu tava assim, era a época que eu queria evoluir muito no CrossFit, então eu comia muito bem pra treinar muito bem. Nem barriga tinha, mesmo com quase 10 quilos a mais. Por isso a importância de também você fazer as duas coisas junto, força com cardio, porque você tem o melhor do resultado. Inclusive, meu marido, ele sempre foi magro e ele ficou um bom tempo fazendo só musculação. Obteve um resultado bom, mas
não foi o melhor. O melhor mesmo foi quando ele entrou pro CrossFit, que juntou força com cardio, que ele conseguiu manter a força, mas com a aparência estética mais seca. Ou, você já fez a tua ginástica laboral de hoje, menina? Porque se você tá que nem eu hoje, que ficou o dia todo sentado, temos que tá fazendo. Tô desde as 10, gente. Eu hoje fiz uma função de editar vídeo, tô até meio down, assim, porque daí eu fico muito aqui com a cabeça só editando, fazendo thumb. Que horas são? 3h20 agora. E vamos dar uma esticada, uma alongada, senão a gente vai ficando tudo encruado assim, né? Aí dou uma esticada aqui pro lado, pra cá, aqui pra cima. Sabe uma coisa que eu tô tentando treinar agora? Eu quero muito fazer com facilidade isso aqui. Já deu uma melhorada, percebi, mas eu quero fazer com facilidade. Aí fez de cócoras, faz um negócio aqui. Aqui ó, os cachorrinhos tudo pedindo pra fazer xixi. Enquanto a gente faz os alongamentos. Eu tenho esse pincel aqui desde 2012. Só tenho esse aqui, que ele é pra base mesmo. Só que chegou um ponto que não tem mais. Toda vez que eu ia passar, eu ficava cheio de pelo, porque ele não para de sair, ó. Tá vendo? Não dava mais. Eu não gosto de esponjinha. Nunca gostei. Eu acho que absorve o produto demais. Acaba ficando o produto só na esponjinha. Eu prefiro 1000 vezes esses pincéis. Vocês lembram da época que foi a febre disso aqui? Que agora eu substituí, né? Consegui achar um parecido, que foi esse aqui. Inclusive, o designer tudo. Vocês lembram que a Sigma era a top do meio dos pincéis? Eu lembro que tinha um kit da Sigma que era muito caro. Gente, esse pincel foi R$13. Acho que cada pincel era mais de R$100. Ah, isso há 14 anos atrás. Se eu não me engano, também tinha a Wheel Techniques, que era um absurdo de cara. Tipo assim, um kit com 3 pincéis, eu acho que beirava uns 800, por aí. Não lembro muito. E esse aqui, ó, é o meu de blush. Vocês lembram disso aqui? Na época também era uma febre. Foi o único que sobrou do kit que eu tenho. E esse aqui é bom. Esse aqui, ó, não sai nada. Esse aqui, realmente, se ele não sair pelo, ele vai continuar sendo usado. O coitadinho tá surrado. Tá feio mesmo. Gente, isso aqui tá vencido, sei lá. Eu acho que não existe mais essa linha Color Trend da Avon. Isso aqui já tá vencido também há mais de 10 anos. Mas assim, e olha que eu uso. Eu só tenho ele. Nossa, gente, eu tenho umas relíquias. Tudo isso aqui, ó, também era tudo imitação dos kits da Sigma. Porque eu comprava tudo no Xinglinga, no eBay. Porque não tinha condições, não ia pagar o preço original dos pincéis da Sigma. Pelo menos na bolha que eu consumo, eu quase não vejo mais bordões. E eu lembro que há um tempo atrás, eu vim aqui choramingar pra vocês, que eu falei, ai gente, eu me sinto meio perdida, porque parece que todo mundo tem um bordão, uma fala, algo que marque a pessoa como influenciador. Eu falei, eu não tenho nada. A única coisa que eu sempre tive muito certo foi a minha identidade visual. Eu mantenho o mesmo corte de cabelo por muitos anos, é o mesmo tipo de maquiagem, o mesmo estilo de roupa, tanto é que já recebi até comentários falando que quando a Marina usa tal roupa, eu já sei que é isso e isso. Porque isso cria identidade, né, pra quem tá nesse meio. Agora, bordão, eu realmente nunca tive, então chegou no momento de brilhar. Gente, ó, o que dá? Comer gelatos, cookies, ó. Falando em bolha, eu sempre vi algumas postagens de algumas pessoas falando que chegaram a desinstalar as redes sociais porque o Instagram virou só uma vitrine de ostentação. E eu sempre fiquei meio assim, mas gente, deve ser o tipo de coisa que a pessoa consome, porque as pessoas que eu sigo não vivem disso. Mas o que acontece com as redes sociais? Antes você escolhia quem aparecer pra você. Agora, às vezes o Instagram que te manda, você fica sabendo de notícias de influenciador que você nem queria saber. Você sabe que às vezes acontece isso. E você pode reparar. Pega aí os 3 maiores influenciadores do Brasil que você conhece, assim. Ao que vem na tua mente. Os maiores influenciadores do Brasil. O que é o conteúdo deles? Ou é ostentação? E quanto mais uma sustentação, mais fubanguice esbanja. E trambiqueiro. É o padrãozinho. A pessoa, quanto maior influência, maior a chance disso chegar pra outras pessoas. Aí é claro, né, gente? Você olha pra tua casa, pra tua vida, você vai se sentir uma bosta mesmo. Você escolhe, né, esse tipo de entretenimento. E não é à toa, né, que eles são grandes como são, porque tem gente que consome.
O atendimento ao público não é pra qualquer um. Eu tava vendo esse vídeo e eu tava lembrando que nessa época eu trabalhava todos os dias. Só tinha 2 folgas no mês e ainda mantendo as outras coisas que eu fazia, né? Essa situação, ela só mudou fazem 3 meses. Que agora o meu tempo tá muito mais flexível. Eu atendo lá na frente só uma vez na semana, porque agora tem um funcionário fixo. E eu lembro que nessa época eu tinha uma dor crônica que começava daqui e descia. Ela começou só aqui. Depois ela foi irradiando pro restante de toda a coluna. E era impressionante, era eu começar a atender, eu começava a sentir essa dor. E por mais que eu tentasse fazer uma liberação, diminuir um pouco dos exercícios que pegava aqui, era uma dor muito grande. E ontem, eu pedi pro meu marido fazer uma massagem, e assim que ele tocou aqui nessa parte, ele falou: nossa, eu lembro que você tinha essa parte aqui bem alta e rígida. Ele melhorou, né? Eu falei, melhorou. E eu não tinha parado pra pensar que essa dor que eu sentia, eu não senti mais. Ou seja, era completamente ligado ao estresse. Impressionante, gente, como o estresse de fato afeta a nossa saúde.